Sofia foi humilhada na frente de todos. Acusada de destruir milhões. Afastada como se fosse culpada. Mas ela guardou cada prova. E usou uma única lei que ninguém conhecia. Uma lei que virou tudo contra ele. Como uma analista invisível derrubou um diretor intocável. Tem gente que acha que silêncio é fraqueza. Que quem não grita, não luta. Sofia era desse tipo. Calma. Meticulosa. Invisível. Até o dia em que seu chefe a destruiu publicamente e achou que tinha vencido. Mas ele cometeu um erro. Ele subestimou a mulher que guardava cada documento, cada e-mail, cada prova. E quando Sofia encontrou uma única lei estadual que poucos conheciam, o jogo virou. Completamente. E antes de começar, comenta aqui a sua cidade para eu saber até onde essa história está chegando. Sofia chegou ao escritório naquela segunda-feira como chegava todas as segundas-feiras dos últimos 4 anos. Café na mão esquerda, pasta de couro surrada na direita, o crachá já pendurado no pescoço antes mesmo de atravessar a porta giratória. O prédio de vidro refletia o sol de fênix como um espelho que ninguém olhava de verdade. Ela entrou no elevador e apertou o botão do 10º andar sem precisar olhar. A rotina era um músculo treinado, e Sofia era excelente em manter tudo funcionando sem fazer barulho. Na mesa dela, 3 pilhas de documentos esperavam revisão. Contratos internacionais, auditorias pendentes, cláusulas que precisavam ser conferidas linha por linha antes que alguém assinasse algo que não deveria. Sofia era analista sênior de compliance, o tipo de profissional que impedia desastres antes que eles acontecessem. Ninguém agradecia por aquilo. Ninguém aplaudia quando tudo dava certo. Mas quando algo saía errado, todos procuravam o nome dela nos relatórios. Ela sabia disso desde o primeiro dia. Mason entrou na sala de reuniões carregando a apresentação que Sofia tinha enviado na sexta noite. Ele sorriu para os executivos, abriu o arquivo e começou a falar como se cada número, cada análise, cada gráfico tivesse saído da cabeça dele. Sofia estava sentada no canto, de braços cruzados, observando. Ele nem olhou na direção dela. Nem uma vez. Quando terminou, os parabéns vieram em forma de apertos de mão e tapinhas nas costas. Ninguém mencionou o nome de Sofia. Ela já tinha se acostumado com isso também. De volta à mesa, Sofia abriu o e-mail que havia chegado minutos antes. Projeto novo, 12 milhões de dólares, expansão internacional. O tipo de contrato que exigia meses de análise cuidadosa. Mason tinha colocado o nome dele como responsável direto. O dela aparecia em letras menores, como suporte técnico. Ela respirou fundo e começou a ler as cláusulas. Havia algo errado ali. Uma mudança sutil em uma data de vigência. Um ajuste que não tinha sido discutido com ela. Sofia pegou o telefone, mas parou antes de discar. Ela sabia que levantar questões sobre o trabalho de Mason era arriscado. Ele tinha aliados na diretoria. Ele falava alto nas reuniões e sorria fácil nos corredores. Sofia era competente, mas invisível. E pessoas invisíveis não vencem batalhas contra quem brilha sob os holofotes. Ainda assim, ela notou a inconsistência no caderno, circulou a data e salvou uma cópia do arquivo original. Era o que ela fazia melhor. Guardar provas. Manter registros. Mesmo quando ninguém pedia. Porque um dia, talvez, alguém precisaria delas. A reunião foi marcada para as 9 da manhã de uma quinta-feira. Sofia entrou na sala e sentiu o silêncio pesar mais do que deveria. Mason já estava sentado na cabeceira, com os braços cruzados e uma expressão que ela não conseguiu decifrar de imediato. O jurídico estava presente. O diretor financeiro também. Ela puxou a cadeira e sentou, colocando a pasta sobre a mesa. Ninguém a cumprimentou. Mason limpou a garganta e começou a falar antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa. Ele disse que havia desalinhamento operacional. Disse que os contratos internacionais estavam atrasados por causa de revisões desnecessárias. Disse que Sofia estava criando gargalos onde não existiam problemas. As palavras saíam da boca dele com uma segurança ensaiada, como se tivesse repetido aquele discurso várias vezes sozinho. Sofia sentiu o estômago apertar. Ela abriu a boca para responder, mas Mason ergueu a mão. Não era a vez dela falar. Ainda não. Talvez nunca. Ele continuou. Disse que, a partir daquele momento, todas as decisões de compliance passariam diretamente por ele. Que Sofia seria realocada para funções administrativas. Que era melhor assim para todos.
O jurídico olhava para a mesa. O financeiro folheava papéis que não precisava ler. Sofia sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a voz firme quando finalmente conseguiu falar. Perguntou se alguém tinha revisado as cláusulas que ela tinha sinalizado. Mason sorriu. Um sorriso curto, sem calor. Disse que aquilo era exatamente o problema. Ela via risco onde só havia oportunidade. 2 dias depois, Mason apareceu na mesa de Sofia com uma pasta marrom. Dentro, uma pilha de documentos que ela nunca tinha visto antes. Ele pediu que ela assinasse. Disse que eram registros retroativos, ajustes técnicos que precisavam de validação formal. Sofia abriu a primeira página e viu a data. 3 meses atrás. Ela não estava envolvida naquele processo 3 meses atrás. Perguntou por que precisava assinar algo que não tinha participado. Mason inclinou a cabeça e disse que era protocolo. Sofia fechou a pasta e empurrou de volta. Disse que não assinava nada sem revisar. Ele pegou a pasta devagar, olhou para ela como quem olha para uma criança teimosa, e saiu sem dizer mais nada. Na semana seguinte, Sofia foi excluída de 3 grupos de e-mail. Parou de receber convites para reuniões que sempre participava. Quando tentava acessar pastas compartilhadas, a mensagem de erro dizia que ela não tinha mais permissão. Ela ligou para o suporte de TI, mas disseram que a mudança tinha vindo de cima. De Mason. Sofia passou o resto do dia olhando para a tela do computador, sem conseguir abrir nada que importasse. A sala estava cheia de gente, mas ela nunca tinha se sentido tão sozinha. E então percebeu que aquilo não tinha sido um erro. Tinha sido uma escolha. Sofia passou o fim de semana revisando tudo que ainda tinha acesso. E-mails antigos, versões salvas de contratos, anotações que ela havia feito em reuniões meses atrás. Foi assim que ela encontrou uma cláusula de penalidade alterada sem aprovação do jurídico. Um prazo de vigência mudado à mão. 3 fornecedores internacionais que tinham assinado uma coisa e recebido outra. Mason estava mexendo nos contratos depois que eles eram aprovados. Ele estava criando riscos enormes e colocando o nome da empresa na linha de frente. Sofia imprimiu tudo, organizou por data e mandou um e-mail para o jurídico interno. 3 parágrafos. Direto. Sem acusações. Apenas fatos. A resposta veio 2 dias depois. Não do jurídico. De Mason. Ele apareceu na sala dela com o RH ao lado. Disse que tinha sido aberto um processo disciplinar contra ela. Incompetência grave. Falha no cumprimento de prazos. Risco operacional causado por negligência. Sofia pediu para ver os documentos. O RH entregou uma pasta fina. Dentro, prints de e-mails que ela não reconhecia. Relatórios com a assinatura dela que ela nunca tinha escrito. Mason estava ali parado, com as mãos nos bolsos, olhando para ela como quem já sabia o final da história. Sofia sentiu a sala girar. Mas não chorou. Não ainda. A reunião foi marcada para sexta-feira. Sala cheia. Diretores, gerentes, gente que Sofia só via de longe. Mason estava em pé, com o controle remoto na mão, passando slides que mostravam números em vermelho. Ele disse que o projeto de 12 milhões estava comprometido, que fornecedores estavam ameaçando romper contratos, que a auditoria tinha encontrado falhas graves. E então ele apontou para Sofia. Disse que ela tinha assinado documentos sem revisar, que tinha ignorado prazos críticos, que tinha destruído meses de trabalho por pura teimosia. A voz dele ecoou na sala. Você destruiu milhões em contratos e ainda quer posar de vítima. Sofia ficou de pé. Sentiu todos os olhares. Mas não disse nada, porque sabia que qualquer palavra seria usada contra ela. Ela voltou para a mesa e começou a juntar suas coisas. Não porque alguém tinha pedido, mas porque sabia que era questão de tempo. O telefone tocou. Era o RH. Pediam que ela fosse até o 12º andar. Quando chegou, encontrou 3 pessoas sentadas atrás de uma mesa comprida. Disseram que ela seria afastada por 30 dias enquanto a investigação interna seguia. Sem acesso ao sistema. Sem e-mail corporativo. Sem crachá. Sofia perguntou se podia se defender. Disseram que ela teria a chance. No momento certo. Quando entregou o crachá, a fita de identificação deslizou entre os dedos dela como areia. Ela saiu do prédio pela porta lateral. Ninguém olhou. Os dias seguintes foram uma névoa.
Sofia tentou ligar para colegas que considerava amigos. Ninguém atendia. Tentou marcar café com gente que sempre dizia que estava disponível. Todos tinham compromissos urgentes. Ela viu no LinkedIn que Mason tinha sido promovido a diretor de operações. O post tinha 50 comentários parabenizando. Nenhum mencionava ela. O RH ligou na segunda semana e sugeriu que ela considerasse pedir demissão. Disseram que seria melhor para todos. Que ela podia sair com dignidade. Sofia desligou sem responder. Pegou a caixa de papéis que tinha trazido do escritório e começou a ler. Cada e-mail, cada contrato, cada linha que ela tinha circulado. E foi aí que encontrou uma cláusula em uma lei estadual do Arizona. Responsabilidade pessoal de gestores em casos de adulteração documental envolvendo contratos de tecnologia regulada. Não era a empresa que respondia. Era o gestor. Diretamente. Sofia leu 3 vezes. Depois leu de novo. Pegou o telefone e começou a procurar auditores independentes. Porque Mason tinha assinado cada uma daquelas alterações. E ela tinha guardado todas as provas. Cada uma delas. Sofia passou os primeiros dias do afastamento trancada no apartamento. As cortinas fechadas, o celular desligado, o silêncio pesando como uma coisa viva. Ela não conseguia dormir direito. Acordava no meio da noite pensando nos rostos daquela reunião, nas palavras de Mason ecoando como um veredicto final. Você destruiu milhões. Você é o problema. Ela abria os olhos no escuro e sentia o peito apertar. Mas todas as manhãs, depois do café, ela sentava na mesa da cozinha e voltava aos documentos. Porque desistir não era uma opção que cabia na vida dela. Mason circulava pela empresa como quem tinha vencido uma guerra. Ele dava entrevistas internas para o boletim corporativo. Postava no LinkedIn sobre liderança em tempos de crise. Comentários enchiam a caixa dele com emojis de aplausos e foguetes. Sofia viu tudo de longe, através de perfis que ainda seguiam. Ele dizia que o trimestre tinha sido salvo graças a decisões rápidas e gestão firme. Que remover gargalos era parte da evolução. Ninguém mencionava o nome dela. Mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Era como se Sofia tivesse sido apagada. Não demitida. Apagada. O RH ligou de novo na 3ª semana. A voz do outro lado era educada, quase gentil. Disseram que a investigação estava tomando um rumo complicado. Que seria melhor para a carreira dela encerrar aquilo com um acordo. Demissão voluntária. Carta de referência neutra. 3 meses de salário. Sofia perguntou se tinham terminado de revisar as evidências que ela tinha enviado. Houve uma pausa. Disseram que aquilo estava sendo analisado. Mas que o foco agora era encontrar uma saída que não prejudicasse ninguém. Sofia desligou e olhou para a pilha de papéis na mesa. Prejudicar ninguém. Como se ela não tivesse sido destruída publicamente. Ela voltou aos arquivos. Abriu cada e-mail que tinha salvado antes de perder o acesso. Leu cada versão de contrato que tinha impresso às escondidas. Comparou datas, assinaturas, cláusulas. Foi aí que viu o padrão. 14 contratos. 14 alterações. Todas feitas depois da aprovação do jurídico. Todas assinadas por Mason. Sofia pegou o caderno e começou a anotar. Qual fornecedor? Qual cláusula? Qual mudança? O trabalho tomou horas. Quando terminou, ela tinha um mapa completo. Não era opinião. Não era sentimento. Era prova. Ela pegou o telefone e procurou por auditores independentes em Phoenix. Precisava de alguém de fora. Alguém que não tivesse medo de Mason. O primeiro auditor que ela ligou pediu $15.000 adiantado. O segundo disse que não mexia com empresas de tecnologia. O terceiro atendeu na segunda chamada e ouviu tudo sem interromper. Ele perguntou se ela tinha os documentos originais. Sofia disse que sim. Ele perguntou se ela sabia que aquilo podia se tornar um caso criminal. Sofia respirou fundo e disse que sabia. Ele marcou uma reunião para o dia seguinte. Quando desligou, ela olhou pela janela. O sol estava se pondo atrás dos prédios, tingindo tudo de laranja. Ela não sabia se ia vencer, mas sabia que não ia sair calada. Naquela noite, Sofia releu a lei que tinha encontrado. Arizona Revised Statutes, seção sobre responsabilidade em contratos de tecnologia regulada.
A letra era pequena, o texto denso, cheio de termos jurídicos que ela precisou procurar. Mas a essência estava clara. Gestores que adulteravam documentos contratuais em setores regulados respondiam pessoalmente. Não a empresa. Não o departamento. A pessoa. Sofia circulou o parágrafo com caneta vermelha. Guardou a página junto com as evidências. E pela primeira vez em semanas, sentiu algo que não era medo. Era certeza. O auditor se chamava Richard e tinha cabelo grisalho e olhos que não piscavam enquanto lia. Sofia entregou tudo. Os contratos originais, as versões alteradas, os e-mails de aprovação do jurídico, os prints de confirmação dos fornecedores. Ele abriu a primeira pasta e começou a comparar linha por linha, página por página. Não falou nada nos primeiros 20 minutos. Apenas virava as folhas, fazia anotações na margem e voltava para conferir datas. Sofia estava sentada do outro lado da mesa, com as mãos entrelaçadas, tentando não parecer desesperada. Quando ele finalmente levantou os olhos, a expressão dele tinha mudado. Isso aqui é sério, ele disse. Muito sério. Richard encontrou 14 alterações. Todas ilegais. Cláusulas de penalidade modificadas sem consentimento. Datas de vigência adulteradas. Valores ajustados depois da assinatura dos fornecedores. E cada mudança tinha sido feita por Mason, com a assinatura dele carimbada nos documentos internos. Sofia perguntou se aquilo era suficiente. Richard fechou a pasta e olhou para ela como quem olha para alguém prestes a entrar em uma batalha. Suficiente para destruir a carreira dele, ele disse. Talvez até mais. Ele explicou que pela lei estadual do Arizona, gestores que adulteravam contratos em setores regulados respondiam criminalmente. Não era só demissão. Era processo. Sofia sentiu o coração bater mais rápido. Então ela tinha razão. Ela contratou Richard na mesma tarde. Ele disse que precisava de uma semana para montar o relatório técnico. Sofia assinou o contrato, transferiu o pagamento e voltou para casa com uma sensação estranha no peito. Não era alívio. Era algo próximo de uma porta se abrindo depois de meses trancada. Ela passou os dias seguintes organizando tudo o que ainda faltava. Prints de conversas. E-mails que Mason tinha enviado tarde da noite. Ordens diretas para que ela assinasse documentos sem revisar. Cada peça do quebra-cabeça estava finalmente no lugar. E Sofia sabia exatamente o que fazer com elas. Quando o relatório ficou pronto, ela acionou o jurídico externo da empresa. Não o departamento interno. Não o RH. O escritório de advocacia que a própria companhia contratava para auditorias independentes. Sofia invocou a cláusula de proteção a denunciantes e exigiu análise imediata sob risco de fraude assinada por diretoria. O e-mail foi enviado na segunda-feira às 8 da manhã. A resposta veio 2 horas depois. Reunião emergencial marcada para quinta-feira. Presença obrigatória de Mason, do conselho e do jurídico interno. Sofia leu a convocação 3 vezes. Depois salvou uma cópia. Porque dessa vez, ela não seria a única falando. Na manhã da reunião, Sofia escolheu a roupa com cuidado. Camisa branca, calça preta, sapatos baixos. Nada chamativo. Nada que distraísse do que realmente importava. Ela entrou na sala e viu Mason sentado do outro lado, com os braços cruzados e uma expressão confiante. O jurídico externo estava presente. 3 advogados que ela nunca tinha visto antes. E no canto, de braços cruzados, a esposa de Mason, Daniela, gerente financeira da empresa. Sofia não sabia que ela estaria ali. Richard abriu a pasta vermelha e começou a apresentar. Contrato por contrato. Alteração por alteração. Assinatura por assinatura. E enquanto ele falava, Sofia viu a cor sumir do rosto de Mason. Viu Daniela se inclinar para frente, franzindo a testa. Viu o momento exato em que tudo começou a desmoronar. O silêncio na sala durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Richard terminou a apresentação e fechou a pasta vermelha com um som seco que ecoou pelas paredes. Os advogados do jurídico externo trocaram olhares. Mason tentou falar, abriu a boca e disse que aquilo era um mal-entendido, que eram ajustes operacionais padrão, que Sofia estava distorcendo processos normais. Mas a voz dele saiu fraca, sem a firmeza de sempre. Um dos advogados interrompeu. Pediu que Mason mostrasse as aprovações do jurídico para aquelas mudanças. Mason hesitou.
Disse que precisava checar os arquivos. O advogado não piscou. Disse que esperaria. Mason não tinha nada para mostrar. Daniela, a esposa dele, pegou uma das cópias que Richard tinha distribuído. Ela era gerente financeira, conhecia números, sabia ler entre linhas. Começou a comparar os valores que Mason tinha apresentado nos relatórios com os valores reais dos contratos alterados. As diferenças estavam todas ali, em preto e branco. Ela virou para Mason e perguntou por que os números não batiam. Ele disse que ia explicar depois. Ela perguntou de novo, mais alto dessa vez. Por que os números não batem, Mason? Ele não respondeu. Apenas olhou para baixo, para as próprias mãos, como se procurasse algo que não estava mais ali. Sofia viu o momento em que Daniela entendeu. Viu a expressão mudar de confusão para algo próximo de horror. O jurídico externo declarou que, conforme a lei estadual invocada por Sofia, havia necessidade de suspensão imediata do gestor responsável até conclusão da investigação criminal. Mason tentou protestar. Disse que tinha 15 anos de casa, que aquilo era um absurdo, que Sofia estava armando uma cilada. Um dos advogados ergueu a mão. Disse que a lei era clara. A adulteração documental em contratos de tecnologia regulada implicava responsabilidade pessoal, não corporativa. Pessoal. Mason foi suspenso na mesma hora. Crachá recolhido. Acesso revogado. Escoltado até a saída por 2 seguranças. Sofia estava sentada na cadeira, com as mãos sobre a mesa, assistindo tudo sem dizer uma palavra. Não precisava dizer nada. As provas falavam por ela. 3 horas depois, a notícia vazou internamente. Mason estava sendo investigado por falsificação documental. A diretoria convocou reunião de emergência. Os investidores foram informados. Um deles exigiu a remoção imediata de Mason do quadro de funcionários. Disse que a empresa não podia se arriscar a estar associada à fraude regulatória. O conselho votou. Unanimidade. Mason foi desligado antes do fim do dia. O bônus que ele esperava receber no fim do trimestre foi cancelado. As stock options, congeladas. O nome dele, que brilhava nos corredores como troféu, virou assunto de compliance e auditoria interna. Sofia recebeu um e-mail do CEO naquela mesma noite. Pedido formal de desculpas. Reintegração imediata. E um convite para conversar sobre o futuro dela na empresa. Na manhã seguinte, Sofia voltou ao prédio de vidro. Passou pela porta giratória, pegou o elevador até o 10º andar e sentou na mesma mesa de sempre. As pessoas olhavam. Algumas desviavam o olhar. Outras vinham até ela e diziam que sempre souberam que havia algo errado. Sofia ouvia tudo com educação, mas sem sorrir. Porque ela sabia a verdade. Ninguém tinha dito nada quando ela precisava. Ninguém tinha ficado do lado dela quando Mason a destruía publicamente. Eles só apareceram agora que ela tinha vencido. O CEO a chamou para uma reunião privada. Ofereceu a liderança de compliance com autonomia total. Aumento salarial. Participação nos lucros. Sofia ouviu tudo. E então fez apenas uma pergunta. Posso impedir que isso aconteça de novo? Ele disse que sim. Ela aceitou. Mason, do outro lado da cidade, recebia notificações judiciais. Investigação criminal aberta. Audiências marcadas. Advogados cobrando honorários que ele não sabia como ia pagar. Daniela pediu separação na mesma semana. Levou as crianças e saiu sem olhar para trás. Ele tentou ligar para antigos colegas, pedir referências, encontrar alguma saída. Ninguém atendia. O nome dele, que antes abria portas, agora as fechava. E tudo por causa de uma única lei. Uma lei que ele nunca imaginou que alguém conhecesse. Uma lei que Sofia usou como uma lâmina afiada e silenciosa. Ele quebrou a empresa. Ela apenas mostrou as rachaduras. Sofia assumiu a diretoria de compliance em uma segunda-feira de outubro. Não houve festa, não houve discurso ensaiado no auditório cheio de gente aplaudindo de pé. Ela entrou na sala que agora era dela, colocou a pasta sobre a mesa de vidro e olhou pela janela. Fênix se estendia lá embaixo, com seus prédios espelhados e ruas que cortavam o deserto como cicatrizes antigas. Ela respirou fundo. Não era sobre vingança. Nunca tinha sido. Era sobre garantir que ninguém mais passasse pelo que ela passou. Era sobre construir algo que não pudesse ser destruído por gente que trabalhava nas sombras.
Nos primeiros meses, Sofia reestruturou o setor inteiro. Criou protocolos que impediam qualquer gestor de alterar contratos sem revisão cruzada. Implementou sistema de auditoria automática que comparava versões originais com versões finais em tempo real. Contratou jovens profissionais que ela mesma entrevistou, um por um, procurando não apenas competência técnica, mas coragem para dizer não quando necessário. Ela os treinou pessoalmente. Ensinou que compliance não era burocracia, era blindagem. E que eles nunca deveriam ceder à pressão de chefes que pediam para assinar coisas que não revisaram. Porque um dia, aquela assinatura podia custar tudo. A empresa voltou a crescer. Os contratos internacionais foram renegociados com os fornecedores, dessa vez com transparência total. Os investidores recuperaram a confiança. O nome da companhia, que tinha sido manchado pela investigação, voltou a aparecer em listas de empresas confiáveis. E o nome de Sofia passou a ser mencionado em reuniões de diretoria como a pessoa que salvou a empresa de um colapso legal. Ela ouvia aquilo com a mesma expressão que tinha quando era invisível. Porque elogios não significavam nada se não viessem acompanhados de mudança real. E ela estava construindo mudança. Tijolo por tijolo. No primeiro evento corporativo depois da promoção, Sofia foi convidada para falar. Ela subiu ao palco com as mãos nos bolsos, sem slides, sem roteiro decorado. Olhou para as 200 pessoas sentadas na plateia e disse apenas uma frase. Integridade não é custo. É blindagem. A sala ficou em silêncio por um segundo. Depois vieram os aplausos. Mas Sofia já tinha descido do palco. Porque não era sobre reconhecimento. Era sobre plantar sementes que cresceriam quando ela não estivesse mais ali. Era sobre criar uma cultura onde pessoas como ela não precisassem guardar provas sozinhas, com medo de serem destruídas por dizer a verdade. Do outro lado da cidade, Mason enfrentava a 4ª audiência do mês. Os advogados apresentavam as evidências que Sofia tinha reunido. 14 contratos adulterados. 14 violações diretas da lei estadual. A promotoria pedia responsabilização pessoal. Multa. Proibição de atuar em cargos de gestão. Daniela não estava mais ao lado dele. As crianças moravam com ela agora, em um apartamento que ele pagava com o que sobrou das economias. Ele tentou encontrar emprego em outras empresas, mas a investigação criminal aparecia em qualquer busca do nome dele. Portas se fechavam antes mesmo que ele pudesse bater. E tudo por causa de uma lei. Uma única lei que ele ignorou. A mesma que Sofia conhecia de cor. Sofia nunca mais cruzou com Mason. Não procurou saber dele, não acompanhou o desenrolar do processo, não comentou com ninguém sobre o que tinha acontecido. Ela simplesmente seguiu em frente. Todas as manhãs, entrava no prédio de vidro com o café na mão esquerda e a pasta na direita. Sentava na mesa, revisava contratos, treinava novos analistas e garantia que tudo funcionasse dentro da lei. A rotina continuava. Mas agora, ela não era mais invisível. E quando alguém tentava passar por cima das regras, esbarrava no muro que Sofia tinha construído. Um muro feito de integridade, protocolos e uma certeza absoluta. Ninguém quebraria a empresa de novo. Não enquanto ela estivesse ali. A vingança estava completa. A justiça tinha sido feita. E Sofia reconstruiu sua vida exatamente como sempre quis. Com dignidade absoluta. Integridade não faz barulho. Não pede palco. Não precisa de aplausos. Ela age em silêncio, constrói devagar e resiste quando tudo desmorona. Sofia não venceu gritando. Venceu guardando provas, conhecendo a lei e agindo no momento certo. Porque no final, quem trabalha com a verdade não precisa de vingança espalhafatosa. A justiça chega sozinha. E quando chega, não deixa dúvidas. Você quebraria o silêncio ou guardaria as provas? Pensa nisso.